Hoje eu vou estar trazendo 5 razões do que você precisa aprender japonês, ok? A partir de hoje, no canal Só Eu Falando, também publicaremos conteúdo de japonês, tá, gente? Junto com nossas redes sociais e lá no nosso blog. Então, vocês vão ter conteúdo de inglês, de japonês e o principal que é como aprender um idioma, tá? Então, fiquem ligados no conteúdo. Eu sou o Yuji, aqui do canal Só Eu Falando, e vou estar trazendo esse conteúdo para vocês. Vamos lá! Então, gente, como eu disse, hoje a gente vai estar vendo 5 razões do porquê aprender japonês, tá? 5 razões são muito poucas, existem diversas outras razões que você pode estar aprendendo japonês. Essas são as principais, tá? Que eu imagino. Então, fiquem ligados, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão se interessar por pelo menos uma razão e isso vai te motivar para você estar aprendendo japonês comigo. Vamos lá. Gente, então, ó, a primeira razão do porquê aprender japonês, motivo profissional, tá? Hoje, grandes empresas internacionais são japonesas, tá? Alguns exemplos são a Toyota, Nissan, né, no ramo automotivo, Honda. Nós temos a Sony, Panasonic, né? Então, assim, nós temos diversas empresas gigantes, tá? Japonesas. E muitas dessas empresas hoje possuem filiais no Brasil, né? Então, isso daí é uma grande razão do porquê você aprender japonês. Porque para você conseguir um emprego, né? De nível bom, de bom cargo nessas empresas, o japonês vai te ajudar bastante, porque geralmente nessas empresas nós temos muitos expatriados japoneses, tá? Então, o que é o expatriado japonês? Ele é um japonês, um técnico, um profissional, né, lá do Japão, que vem para cá para o Brasil para estar gerenciando um departamento, uma área técnica ou até mesmo a empresa como presidente e gerentes, né? Então, assim, esses expatriados geralmente falam inglês, tá? Mas muitos deles não falam, tá, gente? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o japonês ele tem uma certa dificuldade com idiomas estrangeiros. Então, assim, para você encontrar um japonês que fale bem inglês, ainda hoje é um pouco difícil, tá? Eles podem até entender, né? Mas para falar é complicado. Então, se você fala o idioma deles, isso daí vai ser um ponto muito positivo e que vai fazer você ficar mais próximo, né? Dessas pessoas que gerenciam a empresa, tá? Fora que as empresas japonesas, elas também pagam muito bem. Então, assim, o salário dessas empresas, plano de carreira, benefícios, eles são muito, muito bons e tenho certeza que se você entrar com um cargo, né, bom ali, e você vai ter aí um conforto na sua vida muito grande, tá? E elas também são muito difíceis de mandarem embora uma pessoa, né? Porque no Japão tem essa cultura de que não manda embora. A pessoa é reaproveitada em diversos departamentos, em diversos locais, e só é mandada embora como um último recurso realmente, tá? Então, assim, esse é a razão que eu vejo mais as pessoas buscando o idioma japonês, que é para aperfeiçoar, né? Para melhorar o seu skill, né? Ganhar uma nova habilidade para conseguir um melhor emprego, tá ok? Segunda razão, essa daqui tá um pouco conectada com a primeira razão, né? Porque o inglês ele deixou de ser um diferencial, né? Ele hoje é meio que uma obrigação, é a base. Então, assim, se você está procurando um emprego, hoje em dia muitas vagas já pedem o inglês, né, como um requisito mínimo. Então, acabou perdendo, né? Por mais que hoje ainda muitos brasileiros não falem o inglês aí para essas vagas de emprego de nível mais elevado, ele é obrigatório para os concorrentes, tá? Então, assim, se o inglês não pode ser mais um diferencial, a gente tem que buscar um diferencial, né? E eu acho que o inglês, o espanhol, né? Até mesmo o francês e o alemão, por mais que o francês e o alemão ainda sejam um diferencial, eles são muito visados, né? Então, assim, o japonês, né? O chinês, o coreano,
essas línguas asiáticas, elas vão ser um diferencial muito grande daqui para frente devido à potência, né, desses países. Você pode ver o Japão é uma ilha, né, pequena, cabem não sei quantos ilhas do Japão dentro do Brasil, porém, assim, é um país muito rico, né, é uma das potências, três primeiras potências mundiais, se eu não me engano, e tá aí, né? Então, assim, a gente tem que entrar, né, ser diferente, né, para entrar nesse mercado de uma forma mais competitiva. Então, assim, aprender o japonês vai ser muito bom para você porque é um diferencial. Agora, saindo um pouco desse ramo profissional, nós também temos a razão como um hobby, né? Porque muitas coisas, né, vêm do Japão, desde eletrônicos, carros, né, e etc. Então, assim, a gente tem muita coisa que vem do Japão. E hoje em dia, até mesmo no Brasil, está tendo um impacto muito grande as questões de mangá, né, aquela revista em quadrinhos japonês, anime, que é o desenho, né, dorama, que é as novelas japonesas, games e assim, toda essa cultura que a gente chama de otaku, né? Que é a cultura geek, né? Então, assim, vocês têm aí uma gama, né? Hoje é o público jovem, eles gostam muito, muito, muito desse conteúdo, né? E o conteúdo ou geralmente é japonês, coreano e alguns chineses, né? Então ali você vê que está bem dentro desses países asiáticos, né? Por mais que hoje tenha os HQ, né, que falam que é o tipo Capitão América, esses comic books da Marvel, né? Isso daí são americanos, mas você vê que os traçados, o conteúdo é um pouco diferente, né? Então acaba que o público, às vezes, também é um pouco diferente. Então tem o pessoal que gosta mais desse conteúdo asiático e tem o que gosta mais do conteúdo americano. E eu acho que é tudo válido. Eu mesmo gosto dos dois e eu vejo os dois. Porém, uma coisa que eu noto muito que é o que você lê, né, o mangá, assistir o anime, né, ver o dorama também, no idioma original, ele é totalmente diferente de você ver ele dublado ou legendado até, né? Porque quando você vê legendado, por mais que esteja no idioma original, você não vai estar entendendo e aquela legenda ali às vezes não bate 100%, né? Muitas das vezes. Isso não é só com japonês, né? Até mesmo quando você vê um filme americano com legenda, se você tem a mínima noção ali do inglês, você vê que muitas vezes não bate, né? E no japonês acontece a mesma coisa, né? Fora que, assim, no japonês, quando você está falando de anime, mangá, dorama, você tem muitas deixas, assim, cômicas, né? Que realmente, se você não sabe o japonês, você não vai pegar aquela ideia, você não vai entender, né? Então, assim, se a pessoa que traduziu não conseguir passar esse conteúdo bom, assim, acertado na tradução, você vai ficar meio que, tipo, o que que essas pessoas estão falando, né? E isso daí acontece bastante. Então, assim, ó, para você que gosta de mangá, anime, dorama, né, games, toda essa cultura, né? Então, assim, é uma excelente razão você aprender japonês, ok? Seguindo, né, agora mais para essa parte de hobby, entretenimento, a gente tem a questão da cultura japonesa, né? A cultura japonesa, ela é muito interessante, né? Porque se você vê a história do Japão, você vai ver que tinha ali guerreiros, samurais, né, ninjas, tem um imperador, não sei o quê. Então, assim, tudo isso que hoje a gente fala parece uma coisa assim fora da realidade, só coisa de novela, filme, essas coisas. Isso, na verdade, existiu de verdade, né, no passado. Então, assim, para você que gosta de história, coisas antigas, a cultura japonesa é muito rica e muito interessante para você aprender, né? Obviamente que os ninjas de antigamente não cuspia fogo. Poderia até cuspir fogo, né, se você usa alguma técnica, mas não era igual Naruto, tá? Então, para você que gosta de Naruto, assim, é, é um pouco diferente a realidade do desenho, né? Mas, assim, existiam ninjas, existiam samurais, né?
existia um imperador, isso tudo está nos livros de histórias japoneses, tá? Então, assim, você tem uma cultura realmente, né, uma história do país muito rica e muito interessante, tá? Fora comidas, né? Hoje o Brasil aí é muito forte essa cultura de comer comida japonesa. Por mais que a comida japonesa servida na maioria dos restaurantes brasileiros, né, aqui no Brasil, seja uma comida japonesa abrasileirada, né? Então, assim, o verdadeiro sushi ali, ele não é frito, né? Então, assim, não tem cream cheese, não tem essas coisas. Então, assim, eu acho que deram um toque cultural brasileiro para a comida japonesa que não é o errado, né? A gente tem que adaptar o conteúdo, né? A gente tem que adaptar a coisa para a cultura local. Isso acontece e é inevitável. Então, assim, porém, se você gosta realmente da comida japonesa, é muito legal porque você vai aprender palavras, né? Jargões e tudo mais relacionado à comida japonesa, toda a cultura que existe por trás do sushi, toda a cultura que existe por trás ali do corte do peixe. Se vocês acham que é só, peguei a faca, cortei ali, fiz, não é, tá? Tem toda uma história por trás. Quem tem interesse, é só vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que são treinamentos, assim, muito longos, pessoas que fazem isso em alto nível, ficaram anos e anos treinando para te dar um melhor corte de peixe. Então, assim, muito mais profundo do que muita gente acha, tá? Então, assim, para você que gosta, né, de coisas interessantes desse mundo asiático, japonês, é imprescindível você saber o idioma, tá? Para você conseguir aproveitar 100% daquele conteúdo. Eu deixei aqui por último a razão mais importante de todo, tá? Que é o que? É possível, tá? Muita gente se depara com o japonês ali e vê, né, aquelas letras, aqueles alfabetos totalmente diferentes do que a gente está acostumado e acha assim, putz, nunca vou aprender isso, isso daqui é extremamente difícil, né? E já começa a colocar esse bloqueio mental, né? Só que não, gente, é possível, tá? É totalmente possível. Eu aprendi, né? Eu conheço muitas pessoas que aprenderam e basta você estudar um pouco a cada dia, né? Então, assim, a primeira impressão é que é algo difícil, mas depois que você entra, né, nesse idioma, você vai ver que é mais simples do que parece, tá? Obviamente, a gente vai ter que aprender ali os vocabulários, as letras, que aquilo ali é imprescindível, né? Você precisa aprender a ler e escrever conforme o idioma, né? E isso vai te facilitar bastante, até mesmo quando você for aprender a falar as palavras, pronúncia e etc, né? Então, isso daí a gente tem que aprender. Só que o bom é que isso daí é meio que gravar. Então, assim, eu sei que aquela letra é A, eu vou gravar ela, tá? Então, assim, é gravar, tá? E a gramática em si, ela é bem simples. Você sabendo falar no presente, passado e futuro, você já sobrevive de boa, tá? Diferente aí do inglês, do japonês, do português, né? Que a gente tem algumas variâncias aí gramaticais. O japonês ele é bem simples gramaticalmente falando. Obviamente, nós temos algumas adaptações, a gente tem questões de região, né? Que então, assim, em uma certa região do Japão fala de um jeito, em outra fala de outro, mas são pequenas adaptações, tá? O japonês tradicional ele é bem simples, né? Ele só complica quando você quer abraçar o mundo de uma vez. Então, assim, a gente tem que fazer step by step. A gente aprende uma parte primeiro e depois vai evoluindo. Se você tentar abraçar tudo de uma vez, aí realmente é complicado, tá? Mas assim, é um idioma assim, não vou falar simples, porque tem que ter esforço, a gente tem que batalhar para aprender, temos que ter tudo isso. Porém, é um idioma totalmente possível de se aprender, tá? Basta a gente não catalogar como impossível de cara, tá? Então, assim, essa daqui é a última razão que eu deixo, tá? Porém, como eu disse no início do vídeo, existem
muitas outras razões, tá? Então, essa daqui são 5 que eu separei que eu acho que são as mais importantes, né? O que vai impactar bastante vocês. E pensem bem, né? Se não vale a pena você ter um diferencial. Pensem bem que a diferença, o peso, né, de um idioma que pouca gente fala, vai ter no seu currículo. Isso daí é muito importante, né? Hoje em dia, o inglês, como eu comentei mais cedo, ele é básico, assim, é o básico, né? É o mínimo solicitado. E mesmo assim, grande parte da população brasileira não fala o inglês. Então, imagina o japonês, né? Imagina qual é a porcentagem da população brasileira que fala japonês. E agora imagina o mercado para isso, né? A gente está focando só no Brasil, mas se você fala japonês, né, isso dá um mercado ao mundo, né? Não só o Japão, porque essas empresas japonesas estão no mundo inteiro. E igualmente, né, no mundo inteiro tem poucas pessoas que falam japonês, né? Então, assim, é um diferencial muito forte para você, tá? Então, ó, continuem ligados, deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, curta nossas redes sociais e tamo junto, até a próxima. Valeu!